Olá, pessoal. Vamos para mais um episódio do Walter Ensina. Dessa vez a gente vai falar de um problema muito comum no mundo de inox, no universo de inox. Algo que é muito difícil de se enxergar. Nem o Mano Walter com a máscara da Orbit consegue enxergar esse problema. Vamos tentar ajudar vocês a resolver e enxergarem um problema muito crítico que é a falta de passivação, a falta da camada passiva ou não. Como ver isso? O que é a camada passiva? Primeiro eu preciso entender o que é uma camada passiva. O inox, ele é chamado de inoxidável porque ele possui uma camada passiva, que é um óxido de cromo, que permite com que ele tenha mais resistência à oxidação por ferro. Todo inox tem na sua composição o ferro. Ele está aqui presente na superfície. Então, por que ele não oxida por ferro como essa barra que está aqui, toda oxidada por ferro? Porque ele tem resistência a apresentar óxido de ferro. Porque o cromo que você tem no inox, ele tem uma reação com oxigênio muito mais rápida do que o ferro consegue fazer essa reação. Então, enquanto o cromo cria, junto com o oxigênio, o óxido de cromo e vai recobrindo a superfície do inox, criando uma película invisível, rápida, muito fina, e ela não tem poros, ou seja, ela estabiliza. Uma vez que eu lixei, que eu soldei, mas fiz isso com produtos de boa qualidade para inox, eu vou deixar uma região exposta com cromo na superfície, eu tenho oxigênio, cromo, há uma reação, uma interação entre os dois, e isto gera o que nós chamamos de camada passiva, ou seja, óxido de cromo. Uma vez que ele recobriu toda a região que não estava, ele não tem poros, então ele vai ficar estabilizado, eu tenho uma região protegida. Porém, se eu faço isso de forma ruim, com uma lixa ruim, com uma contaminação, deixo cair sujeiras, às vezes a minha mão sem proteção, sem uma luva apropriada, que eu coloque aqui e crie, eu posso ter uma contaminação aqui e aqui ficar uma contaminação que vai lá na frente aparecer como óxido de ferro. Às vezes, você tem um equipamento que você fez, produziu, achando que fez da melhor forma possível e passou lá um decapante, um gel decapante, alguma coisa que decape, que limpe, e isso ficou pronto. Teoricamente, o equipamento está pronto e você imediatamente embala. Você precisa deixar esse equipamento recebendo oxigênio para que o oxigênio e o cromo criem uma interação e haja uma reação química onde vai ter a camada passiva. Só que esse equipamento não foi muito bem passivado e isso vai para o seu cliente. De repente você está no sul, manda para o nordeste, ou do nordeste para o sul, sudeste, enfim. Isso chega no seu cliente, vai para regiões de praia e lá, com uma semana, um mês, 15 dias, começam a aparecer pontos de oxidação, pontos de óxido de ferro. O que aconteceu ali? Isso pode ter ocorrido no processo de fabricação, no processo de limpeza, no processo de montagem, no processo de transporte, gerado contaminação. Ou então, eu acabei de finalizei a peça, ela está pronta, ela não gerou a camada passiva e eu já enviei isso, embalei, protegi, tampei. Ou seja, quando eu coloco o plástico aqui, eu elimino o contato entre superfície e meio ambiente, aqui o oxigênio. Então eu vou dificultar a formação de camada passiva onde ela se protegeu. E talvez aqui tenha algum contaminante, porque eu não limpei muito bem a superfície, eu não descontaminei, e isso chega no cliente como um problema. Mas como eu vejo se eu tenho camada passiva? No ferro é fácil. Eu tenho aqui um ferro e eu estou vendo a camada de óxido de ferro. Então eu enxergo o óxido de ferro. Isso é nítido. Aqui eu sei que tem óxido de ferro, tem ferrugem. Ok, mas como eu vejo que aqui tem camada de cromo? Como enxergar se a camada de cromo está aqui? Se o óxido de cromo já está aqui? Para isso, você tem que ter um analisador de passivação. Ele vai fazer uma verificação com o sistema de contato negativo e positivo. Aqui eu tenho um cartucho com um líquido que consegue passar a corrente
Aqui eu tenho uma medição por voltagem e ela vai aqui por resistência à condutividade me dar a camada passiva de forma positiva ou a falta da camada passiva de forma negativa. Se eu enxergo que aqui ainda não está passivo, eu devo tomar mais cuidado com esse inox, inclusive para manuseio, para limpeza e tudo mais. Então eu vou fazer um contato, por exemplo, eu poli essa peça ou escovei ela, eu quero saber se ela está com a camada passiva pronta. Eu vou encostar aqui, o aparelho está ligado, ele está me dando um número lá. Tirei, coloquei, esse número está positivo. Esse número estando positivo, significa que esta região que foi polida, escovada, limpa com algum descontaminante, está passivada. Agora, como é que eu enxergo se não está passivada? Vamos fazer um pequeno lixamento na região. Pessoal, para que vocês entendam, a camada passiva nada mais é do que um recobrimento. Por exemplo, o que protege essa superfície de carbono para que ela não oxide, para que ela não crie óxido de ferro? Eu vou pintar. A pintura, o verniz, eles vão impedir com que o oxigênio e o ferro da composição desse metal interajam, tenham uma reação química e criem óxido de ferro. Aqui no inox, eu tenho que impedir com que o ferro tenha contato com a superfície, o oxigênio no caso, mas preparar para que o cromo na composição, lembrando vocês que o inox, para ser considerado inox, ele deve ter no mínimo 10,5% de cromo. Então esse inox, ele tem o cromo da superfície em contato rápido com o oxigênio para que isso tenha a formação rápida da camada de óxido de cromo. Então eu vou simular aqui um lixamento, vou simular um escovado, vou pegar aqui e simulei um escovado. Então imagina que aqui foi feito um tratamento. Então você vai pegar aqui, lembrem-se, tudo que você fizer na superfície é necessário uma limpeza. Então você tira o resíduo de sujidade aqui, de sujeira, de pó, de abrasivos. E aqui eu tenho uma peça que eu teoricamente escovei. Essa peça está pronta para ser usada? Está pronta para ser armazenada, para ser protegida? Não. Ela precisa de um tempo para que essa camada passiva seja refeita. Mas como eu enxergo isso? Pego o analisador de passivação novamente. E faço a medição. Ele está me dando uma informação negativa. O que isso me mostra? Que a camada passiva que aqui estava, que a gente mediu antes, que era positiva, ela foi removida por um processo de lixamento. Essa remoção pode ser causada por lixamento, por cortes, por decapagem, por polimento, por ataques químicos. É necessário um cuidado muito grande para que saia da parte negativa e eu permita com que ele recupere a camada passiva, como aqui mais embaixo. Vou limpar aqui um pouquinho. Tá vendo? Eu tenho que fazer com que o negativo que aqui está fique positivo como aqui embaixo. É muito importante para que eu não tenha surpresas desagradáveis no meu cliente, que o inox seja bem protegido até que ele recupere a camada passiva. A diferença é que a camada passiva eu não enxergo, eu não vejo. Como eu consigo isso? Através de um equipamento de medição. Isso me possibilita que eu enxergue se a camada passiva aqui está ou não. Pessoal, por enquanto é só. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. De novo, like, dúvidas, perguntem, mandem questões, dúvidas. Isso irá nos ajudar a ajudar melhor vocês. Isso nos permitirá a melhorar cada vez mais o nosso conteúdo do Walter Ensina. E também irá deixar o nosso amigo Mano Walter mais inteligente e mais esperto. Ele vai conseguir ver a camada passiva estando com uma máscara de qualidade. Até a próxima.